Shalom, shalom, povo de Deus, que é o apóstolo Ronaldo do Comando Águia. Eu vou dar explicações aqui para vocês a respeito de Yom Kippur, tá bem? Eu tenho aqui uma folhinha, a qual você vai pedir para nós, e a gente vai te mandar em PDF pelo WhatsApp, tá? Manda um recadinho no 44-99928-3030. Vai aparecer aqui embaixo o telefone, tá bem? Aí você manda lá com o nome da sua família que nós vamos colocar naquele frasco ali, que está o nome das pessoas que já mandaram, nome das famílias. Você manda o nome de todos os seus familiares aí da tua casa, tá? Tua família primária. E aí nós vamos colocar o nome deles lá dentro, que são pessoas que vão fazer o Yom Kippur conosco. E nós já começamos, tá? O 90 dias de oração até o dia do Yom Kippur, que vai acontecer dia 4 e 5 de outubro, tá bem? Você pode fazer tanto da sua casa, tá, ao vivo, que você vai ver a gente fazendo, se você não pode sair da sua casa, ou você vai vir aqui para a base de Curitiba, tá, que tem camas, né, que tem alojamento aqui na base, e você vai passar aqui conosco com uma cerimônia maravilhosa, tá bem? Lembrando, né, que a gente vai explicar tudo certinho para você como funciona o Yom Kippur, porque é o maior portal de prosperidade aberto no ano. Todos os anos ele se abre 24 horas e se fecha. Assim como o portal do sábado se abre uma vez por semana, esse se abre apenas uma vez por ano. É um decreto perpétuo, está escrito na Bíblia. Se é perpétuo, você sabe bem o que quer dizer perpétuo, para todo sempre, tá? E deve ser feito. Tem no Velho Testamento e no Novo Testamento, tá bem? Então, o segredo da prosperidade dos judeus e de todos aqueles, tá, que professam que Jesus Cristo é o nosso Senhor, tá? Então, peça para nós essa folhinha para você escrever aqui todos os seus pedidos, a curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá bem? Agora eu vou passar para vocês aqui algumas informações, tá joia? Sobre o Yom Kippur. Nós vamos começar com esse mistério de colocar o nome no óleo, 90 dias de oração, tá bem? Então, para quem não sabe direito o que é o Yom Kippur ainda, a maioria do povo na Terra não conhece, é um mistério, né? Mas todo judeu conhece, e é o segredo deles, desde criança eles sabem, e são o povo mais próspero do globo, você sabe disso. Você que não gosta da palavra prosperidade, eu quero dizer para você que você precisa mudar, porque Deus é o Deus da prosperidade, não é Satanás. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Então, uma vida próspera, uma vida plena, épica. Eu nunca vi um judeu pedindo esmola, muito menos pedindo pão, tá bem? Então, preste muita atenção no que eu vou falar para você, porque eu vou estar mandando vários áudios, mas a nossa vida é feita de oportunidades. E essa eu não vou perder. Pelo 7º ano, tá bem? Isso mudou a minha vida, mudou a minha casa, mudou a minha família, a vida de muita gente que fez conosco, e quem fez não quer deixar de fazer. Tá bem? Gente que viajou para outros países recebendo bênção, conquistaram sonhos, né, através desses mistérios. Então, que você possa abrir o seu coração, tá bem? A igreja no Brasil sabe pouquíssimo sobre Yom Kippur, porque o judeu não perde, nunca perdeu, e há 4.000 anos, né? Nenhum ano eles perdem. Então, se você vai viver, vai morrer, vai ficar rico, vai ficar pobre, ou vai ser curado ou não, se a família vai ser alcançada, salva ou não, se você vai casar ou ficar solteiro mais um ano, se um irmão, pai, amigo vai sair das drogas, do alcoolismo, da pornografia, da mentira, tudo isso é decidido no Yom Kippur. Tem um texto bíblico em Atos dos Apóstolos 9, que tem gente que acha que é só coisa do Velho Testamento e não é, está muito enganado, né? Não precisa acreditar nas minhas palavras, vai você consultar, vai você orar, dobre o seu joelho, pergunte para o Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos 9, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornava perigosa, pois já havia passado o jejum. Não é um jejum, é o jejum, conhecidíssimo no meio deles. Tá? Quando é o jejum do Yom Kippur. É o jejum que Deus pede que façamos. Tá? Para que Satanás não jogue na sua mente que esse mistério é só para o Antigo Testamento. Então nós estamos lendo no Novo. Que jejum é esse? Tá? O mundo espiritual é organizado e Deus vai decretar vitórias ou fracassos no mundo espiritual
conforme as suas leis, mandamentos e decretos e a linha que ele passou. Tem coisa que você pode fazer do jeito que você quer nessa vida, né? A ceia, quando você pode fazer? Pode fazer todos os dias, tá? Segunda, domingo, 2 vezes por mês, 1 vez por ano. Batismo, pode acontecer na segunda, na quarta, na piscina, no mar, mas existem coisas que só acontecem que se for do jeito que Deus quer. Se fizermos da nossa maneira, não vai ter efeito, tá bem? Então, se você fizer um bolo do seu jeito e não usar a receita correta, tá? Sem seguir certinho o que manda, o resultado vai ser alterado. Por isso tem gente patinando em algumas coisas nessa vida e tem muita gente prosperando, isso é fato, tá? Não adianta você ficar com ignorância em algumas áreas, porque, queridos, é perca de tempo. Vocês já viram? Eu fui ignorante muito tempo da minha vida. Era para ter já prosperado muito tempo atrás. E Deus me chamou para isso. Mas eu estava cego. Eu já vi gente dizendo, se Deus der pão e o teto para mim, tá bom. Enquanto outros comem o melhor dessa terra. Então chegou o tempo de primeiro você mostrar para Deus que você entende essa lei da atração, a lei da fé, tá? Assim como a Terra atrai você para o centro da Terra, né? Senão você viajaria no espaço, né? A lei da gravidade ela funciona, você não tem que ficar dando ordem para ele. As leis, o Sol sempre nasce no mesmo horário, você não precisa estar ordenando, existem leis já pré-definidas por Deus. E o propósito é a gente cumprir essas leis espirituais e sermos favorecidos. São oportunidades que Deus dá para você, que acontece um dia por ano, às 18 horas às 18 horas, apenas do pôr do sol ao nascer do sol. E os judeus não ficam gritando, mas também não escondem, tá? Mas por causa do Yom Kippur, eles são um povo mais próspero da terra. E eu comecei a prosperar quando eu comecei a fazer o Yom Kippur. E muito. Minha vida mudou. Não fica lá em Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas tenha conhecimento e experimente essas coisas. Depois você vai ter a tua opinião, o teu veredito a respeito disso. Tá, de anos para cá, o tanto que Deus mudou a minha vida, eu nunca consegui fazer em um ano o que eu fiz na minha vida toda. Simplesmente, tá? Por obedecer essas leis. E são bíblicas, e são decretos perpétuos, tá? Se essa oportunidade é só para os atentos, então não deixa escapar. Amém? O comando águia não conta mentiras, não tem rabo preso com ninguém. A gente tem mostrado que obedecendo a palavra de Deus, a gente tem resultados sobrenaturais, batismo com o Espírito Santo, libertação, curas, transferência de unção. Tudo que nós temos pregado vem seguido de sinais e vídeos. Então nós não queremos jogar confete em nós, mas queremos dizer, é um ministério verdadeiro, transparente, que quer ajudar você. Então só fica nele quem trabalha certo, tá? Não fica, pessoas estão brincando, que estão de brincadeira, não ficam nesse ministério, tá bem? Então existem chaves no mundo espiritual que quando elas são acionadas, elas desatam as promessas para você, tá? Mas elas são promessas condicionais, tá? Condicionais, porque se você acionar, recebe, se não acionar, não recebe. É simples. E claro, as oportunidades chegam e batem muito devagar na sua porta. Então você tem que entrar por esses portais, por essas dimensões de prosperidade, e prestar muita atenção nos áudios que eu vou mandar esses dias. Porque quando você passa por esses portais, o que aconteceu no espiritual é refletido no natural. E nós somos abençoados. A gente traz para a terra o que aconteceu no espiritual. Isso é muito forte, você precisa se apropriar dessas bênçãos. Qual que é a porta que se abre por mais tempo, no ano inteiro? De 7 em 7 dias, é a porta do sábado. Então é um portal espiritual que se abre para descanso, para adoração, tá? É um tempo de 24 horas da eternidade que se manifesta na terra. Não trabalhar, não correr atrás de nada, porque é só para buscar Deus. Então é um pedacinho da eternidade que se manifesta no sábado, tá? Então existe graça, que é o favor de Deus em alto nível numa esfera espiritual, que Deus só vai dar para aqueles que têm uma aliança forte, que estão atentos, que estão conectados. Então isso é muito, muito lindo. Essa porta, por exemplo, que se abre no sábado,
né? Ela só se abre no sábado, ela só vai se abrir de novo no outro sábado. A Páscoa é outro portal, só se abre uma vez. Tabernáculos, Pentecostes, as primícias, só se abre uma vez por ano. Amém? O povo hebreu, o povo da Bíblia conhece essas portas e usa, e se beneficia, passa por elas. Amém? Mas todos sabem que existe uma porta, aleluia, que é o dia 4 e 5 desse ano, de outubro, que é o dia terrível, dia do encontro com Deus, onde Deus chama os 8 bilhões de habitantes da Terra para ter um encontro com Ele. Amém? No calendário gregoriano, tá? Que é o calendário solar, nós estamos no ano de 2022, tá? Mas nós estamos vivendo no calendário bíblico, tá? Entendendo que as coisas estão acontecendo no mundo espiritual e não só no físico, que vai ter mudança de ano, tá? No outro calendário que é o bíblico. Então nós vamos ser sacudidos por Deus nesse decreto perpétuo. Deus vai transformar muitas coisas. Lá em Levítico 16:12, pode ler o texto que determina que é um dia certo para entrar no Santo dos Santos, no Yom Kippur, e apenas nessa ocasião, tá? Disse o povo do Senhor a Moisés: diga a Arão, o teu irmão, que não adentre no ato do tabernáculo, para que ele não morra, que ele vai com uma corda em volta, né? Para ele não entrar lá em pecado e não ser puxado, consumido. Por isso sacerdotes usam, né, aquela corda, aqueles sininhos em volta. Porque Deus ia aparecer na nuvem sobre o propiciatório. Levíticos 16:12. Além disso, determina que somente o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo, tá bem? Oferecendo o seu sacrifício. E a data do calendário judaico é Levítico 16:12. E a celebração acontece no pôr do sol do dia anterior e só vai acabar ao pôr do sol do dia posterior. Então, quer dizer, do dia 4 às 18 horas, mais ou menos, se põe o sol, ou às 18h30, 18h20, depende da região do Brasil, tá? Até o próximo dia ao pôr do sol, que é às 18h30 mais ou menos, tá? É o jejum do Yom Kippur, tá bem? Isso. É isso mesmo. Ninguém come, ninguém bebe, ninguém tem relação sexual, ninguém usa roupas de couro, ninguém passa perfume. A gente passa em consagração. A gente pode dormir, ler Bíblia, escutar louvor, escutar pregação, mas não vai ficar com a WhatsApp ligado, Facebook, redes sociais ligado o dia inteiro falando com Deus. É um dia, o dia do perdão. Ele vai anunciar o teu próximo ano inteiro. Amém? É a mais importante das festas dada por Deus a Israel. E nós somos Israel. Nós somos enxertados na videira. Então presta atenção, você é o povo de Deus. Levítico 16:30-33. Tá bom? Quer ir lá ler? Lê. O povo devia afligir a alma através de jejum absoluto durante 25 horas. Amém? É sábado de descanso vos será feito, né? E você vai ficar de uma tarde até outra tarde e celebrareis esse tempo com o Senhor, somente com o Senhor. Então, tempo completamente especial para ele, um dia por ano, um decreto perpétuo. Tem o Silvio Santos pregando isso aí na internet, ele para tudo essa data. Como estatuto perpétuo, está escrito, uma vez por ano. Deus não está mentindo, se é perpétuo, é para sempre. Deus não é alguém esquecido ou sem poder. Ah, ninguém avisou ele que se escreveu lá atrás, ele esqueceu. Não, perpétuo é perpétuo. Porque o povo de Deus faz isso todo ano. E é o tempo mais próspero da terra. Eu vou gravando vários áudios para explicar para vocês. E não é só para o povo judeu. É para o povo judeu e para aqueles que foram enxertados. Quem foi enxertado? Através da vida de Jesus nós fomos enxertados. Fomos feitos filhos. Se você entende um pouquinho de Bíblia, você sabe. Em vez de Deus olhar por o teu ano inteiro de pecados, por que fala que é o dia da oportunidade, o dia do perdão? Amém?
Preste bem atenção. Em vez de Deus olhar para o ano inteiro de pecados que você fez, Deus vai olhar só para 10 dias. Quais são esses 10 dias, apóstolo? São 10 dias que precedem o Yom Kippur. Por que eu já estou te avisando? Tá? Para você ir se preparando, você vai conhecer muitas coisas até esse dia. Você vai conhecer naturalmente, eu falando aqui nos vídeos, nos áudios. E você vai fazer, você vai ver o que é prosperar. O que é também enriquecer. Porque não é só de prosperidade e riqueza que nós estamos falando. Tá? É no físico, no emocional, no financeiro e no espiritual. É em 4 horas da sua vida que você vai ser pleno, que você vai ser satisfeito. Amém? Então vamos lá. Se vai acontecer nos dias 4 e 5 de outubro, se a gente voltar para trás no dia 4, 10 dias, né? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai dar dia 25 de setembro. Dia 25 de setembro é o prazo chamado prazo de reversão. O que Deus quer dizer com isso? Deus vai olhar apenas para esses 10 dias, por isso Ele está te dando uma grande oportunidade. Em vez de olhar para tudo que você fez errado o ano inteiro, Ele vai te dar a chance de você ser uma pessoa melhor, um filho melhor, esposo melhor, esposa melhor. O que você for melhor, mais pacato, mais tranquilo, mais obediente, mais harmonioso, mais gentil, sabe? Mais tardio em irar-se durante 10 dias. Em vez dele julgar o teu próximo ano e decretar se você vai morrer, vai viver, vai isso, vai aquilo, aquele outro, ele vai decretar para você apenas o que você fizer em 10 dias. Só que ele vai ver 7 vezes mais, tanto para o bem, tanto para o mal. Você tá me entendendo? Ele vai dar uma grande oportunidade. Se você der esmolas nesses dias, se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa, sabe, que vigia, Deus vai olhar apenas para 10 dias na sua vida e vai bater o martelo no dia do Yom Kippur pelos 10 dias e não pelos 355 que você passou para trás. Amém? Ou pelos 365, perdão. Então quer dizer, Deus vai te dar uma grande oportunidade. É aí que o judeu entra. O judeu entra com uma oportunidade, ele faz expiação pelo pecado dele. Ele faz um sacrifício no dia do Yom Kippur, entrega na mão do sacerdote. O sacerdote, para fazer do jeito certo o Yom Kippur. Você pegar lá uma esmola e der para alguém, não é o Yom Kippur. Amém? Mas ela entrega nas mãos do sacerdote, o sacerdote entra no Santo dos Santos. Amém? Faz uma oração para entrar nesse lugar, entra em espírito e não na carne. Tá? Antigamente tinha que entrar na carne, agora nós entramos em espírito. E a presença diante de Deus, o sacrifício pela vida da família do sacerdote em primeiro lugar. Depois ele pede perdão, tá? Para o povo que está fazendo, que está apresentando as ofertas do povo. Aí é anulado os pecados do povo. Deus vê também aquela oferta, aquele sacrifício 7 vezes mais, está no prazo do Yom Kippur. Amém? E aí o que acontece? Deus pega a tua oferta 7 vezes mais, tua conduta 7 vezes mais. Se você fizer pior, 7 vezes mais também. E ele vai bater o martelo para aquilo que ele vai projetar para o teu ano. Ele vai escrever como vai ter o teu ano, tá? Ele vai escrever para os próximos 365 dias no dia do Yom Kippur. Ele vai escrever para os 8 bilhões de habitantes na Terra. Pessoas fazendo Yom Kippur ou não. A diferença é que quem faz o Yom Kippur tem o prazo de reversão. Tem como entrar para receber 7 vezes mais. Amém? O outro cartão está na mão da mãe. Tá? Que o meu filho vai pagar o gás aqui, que tem treinamento amanhã. Vai pagar os gases que estão trazendo. Tá bem, queridos? Então entenda. Os mais espertos, os que têm conhecimento, os que pegam oportunidade, fazem Yom Kippur, apresentam a oferta para Deus para que o seu próximo ano seja um ano abençoado, que Deus apague as transgressões desse ano. Deus vê você como uma pessoa melhor e te julga sobre 10 dias e não sobre o ano inteiro. Muito mais fácil de você vigiar durante esses 10 dias e Deus olhar para você controlado. Na Bíblia diz que ele fala quem vai enriquecer, quem vai empobrecer, quem vai morrer, quem vai viver, quem vai ser salvo, quem não vai, tudo nesse prazo.
Então o que acontece? As pessoas que fazem o que por prosperam, porque daí Deus olha a tua vida sobre aqueles dias, você tem um encontro com Deus, você obedece, você está lá no dia que Ele manda encontrar. Então diz que ninguém trabalha na terra nesses dias, ninguém que tem a Bíblia como regra de fé e conduta. Amém? Por isso Yom Kippur é tão importante. Deus vai julgar você, tua casa, tua família, e nós vamos orando 90 dias, que estão os nomes das pessoas dentro daquele frasco, amém? Com nomes, você vai fazer os teus pedidos aqui para Deus, para o próximo ano, colocar todos aqui, médio prazo, curto prazo, longo prazo, se não couber, põe atrás, põe outra folha junto, isso é manifestação da sua fé. Aí você vai guardar esse papel e tirar uma foto para nós. Você vai guardar, sei lá, colar atrás da porta do teu quarto, ou lá dentro da porta do guarda-roupa, para você ler o ano inteiro, que Deus vai cumprir com aquelas coisas lá, você vai ter que glorificar o nome dele o ano inteiro, e os judeus sabem disso, até as crianças sabem, eles não perdem nunca, e agora é a tua oportunidade, tá bem? Mande o nome da sua família para o 44-99928-3030 e diga, eu quero fazer Yom Kippur com vocês, tá bem? Vocês vão estar fazendo uma aliança de fazer conosco, tá? Nós vamos ensinar ponto a ponto, tá bem? Eu tenho livros ali só sobre o Yom Kippur, eu estudei anos a respeito disso, entendi os mistérios e por que é tão importante. Por que que faz do povo judeu o povo mais próspero da terra, tá bem? Não só do povo do judeu e do povo que acredita em Jesus Cristo e obedece a Bíblia, não só o Novo Testamento, tá bem? Mas as coisas tem no velho, tá joia? Então a gente sabe o que a nova aliança proporcionou e o que a gente não pode descartar da velha também. Então é a grande oportunidade de você ser tremendamente abençoado. Depois desse vídeo que eu fiz aqui, tem o Paul Yonchou dizendo que ele fez um grande sacrifício de entregar a casa dele, que no caso o Espírito Santo pediu para ele a casa, é o Espírito Santo que pede o sacrifício do Yom Kippur. Não pergunte para mim quanto que é, apóstolo, o sacrifício. Você não vai ouvir da minha boca nunca, tá bem? Por quê? Porque é o Senhor quem sopra. E você vai ver o quanto você vai prosperar, porque a lista vai ficar na tua mão. Você vai ver a tua lista de orações ser consumida pelo Senhor. O Senhor atender todos os seus pedidos. Mas convém com que você defina, eu vou fazer. Quer saber se é de Deus? Eu não dobro teu joelho agora aí. Faz uma oração. Pergunta, pai, é bíblico? Está lá dizendo que é decreto perpétuo. Devo eu fazer? Você vai ver que o Espírito Santo vai falar para você. E você vai ser muito próspero. Talvez você consiga um ano que você não conseguiu sua vida toda. Tá bem? Porque o que a Bíblia diz que é para curar, para libertar, para prosperar, para prosperar. E nós temos estudado todas essas coisas para fazer bem para a tua casa e para a tua vida. Amém? Esse é o primeiro áudio do Yom Kippur, para que você seja agraciado, abençoado, em nome de Jesus. Não deixe de assistir o vídeo do Paul Yonchou, que é rapidinho e é tremendo. Tá bom? Deus abençoe. Pastor tchau, tchau. David Paul Yonchou. Viver em fé é a chave para uma vida vitoriosa. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Qual é a sua atitude diante de uma situação difícil em que tudo parece desmoronar? Devemos admitir que a nossa fé é vulnerável, de tal forma que diante de uma situação difícil é impossível mantê-la. Isso acontece porque as coisas visíveis na terceira dimensão afetam negativamente a nossa mentalidade. Diante de uma situação adversa, não devemos nos concentrar nas circunstâncias, mas pensar e confiar no Deus da quarta dimensão para poder superá-las. Desse modo, Deus, ao ver nossa fé, dá-nos força para ultrapassar qualquer tipo de obstáculo e operar um milagre. As circunstâncias não importam, as aparências não interessam. O que é importante é pensar e confiar em Deus, e o milagre acontecerá. Aconteceu faz 20 anos, quando logo depois que eu dirigi uma conferência na cidade de Adelaide, Austrália. Informaram-me que por causa de uma greve da companhia aérea, eu não poderia viajar. Entre os destinos, havia uma distância equivalente a 3 horas no Boeing e de 5 horas em um avião particular. Liguei então para o anfitrião do evento e disse que não poderia ir por causa de uma greve na companhia aérea. Mas o pastor anfitrião disse que tudo estava preparado e que as pessoas o esperavam, que era impossível cancelar a cruzada e que haveria um avião particular que ia buscar ele.
Pouco tempo depois o avião chegou, mas como era um avião manual, devíamos nos guiar para uma rota terrestre. Tudo parecia estar sob controle quando de repente uma grande tempestade começou a ameaçar nossa vida. As nuvens impediram a visão e o ponteiro do relógio marcava 0. Tudo era escuro e nossa visão não conseguia distinguir absolutamente nada. Ao ver que não dava mais para pilotar, o piloto tentou captar a frequência e me disse: eu preciso que você controle a alavanca de comando. Ao ver essas palavras, fiquei petrificado. Mas como se tratava de uma urgência, não tinha alternativa. Fiquei tentando não perder o controle da alavanca de comando, mas cada vez mais era difícil e eu não conseguia fazer nada. Ao passo da morte, eu não podia fazer mais nada a não ser confiar em Deus, e clamei dizendo: Senhor, salva-me. Atravessar a tormenta era como viajar pelo inferno. Depois de 2 horas, comecei a ver uma luz que resplandecia. Era a luz da cidade de Perth, que indicava a transferência da morte para a vida. Essa luz nos serviu como bússola para guiar nossa viagem. Os assistentes da conferência disseram que era um milagre. Realmente se tratava da graça e do poder de Deus. Não conseguia ver nada, mas Deus estava ali para nos guiar. A fé é uma substância do coração que não se observa com os olhos físicos. A fé é uma condição absoluta que é necessária na relação com Deus. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Por mais que Deus queira nos conceder algo, se nós não crermos nisso, tudo se desvanece. A fé é o poder que unifica a vontade de Deus com o coração do homem. Devemos sempre procurar levar uma vida de fé em Jesus Cristo. A Bíblia ensina que o justo viverá pela fé. O reino de Deus tudo se observa pelo meio da fé. A fé é a certeza do que não se vê, portanto devemos ver com fé o que não se vê. A perspectiva do amor de Deus nos permite a realização do que não vemos na esfera física. Devemos ver a realidade de acordo com o princípio da visualização e confiar a Deus o pensamento e as circunstâncias negativas. Viver em fé é a chave para uma vida vitoriosa. Agora eu quero mostrar para vocês o princípio que eu tenho sempre usado, o princípio da visualização. Observe a meta que não se vê como se fosse. Veja a substância. Conceba um desejo, creia que se realizou e ore. Se você deseja um milagre, tem que ir sob a direção do Espírito Santo. Crê nele de acordo com os princípios da visualização. Como Abraão chegou a ser o pai da fé? Por meio do sonho, por meio da fé em Deus. Ao sair da terra do Egito, Deus o levou ao cume de um vale e lhe disse: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo eu darei a você, e a sua descendência para sempre. Gênesis 13:15. Note que Deus primeiramente fez Abraão visualizar a terra, e depois lhe deu a fé para conquistá-la. A visualização e a fé são como 2 lados de uma mesma moeda. A visualização pertence à 4ª dimensão, mas se une à fé para operar o milagre. Hebreus 11:1-2 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Dessa forma, a fé é a certeza e a convicção do que visualizamos. É preciso visualizar, é preciso colher o que semeou. Eu sempre pedi pelo reino de Deus e sua justiça, e semeei em fé esperando um milagre. Em um momento de oração, Deus me disse: quero que semeie sua casa, porque por sua oferta Deus fará um grande milagre. E eu ofertei minha casa de Nishandong a Deus para a construção da igreja em Og. Mesmo sendo pastor, não era nada difícil ofertar, porque se tratava de uma casa que eu e minha esposa compramos com muito esforço, mas decidi obedecer à voz de Deus, e Deus realizou um grande milagre, porque a aquisição da terra permitiu-nos construir uma igreja grande e estender as tendas de nosso ministério. O que agradou a Deus não foi a quantia da minha oferta, mas o fato de semear com fé e obediência à sua palavra. O homem colhe o que semeia pouco, colhe pouco, mas o que semeia muito, colhe muito.
A lei da semeadura e da colheita não constitui apenas uma lei natural, mas também uma lei espiritual. Temos de esperar colher muito se semeamos muito. Você já viu um lavrador que não espera o tempo da colheita? Quando faz todo tipo de esforço para semear, devemos ter esse nível de fé, o qual possamos dizer que estamos dispostos a oferecer todos os nossos pertences, pois essa é a atitude que atrai milagre. Por meio da cruz, Deus nos abençoou para que prosperemos em todas as coisas e para que tenhamos saúde, assim como prospera a nossa alma. Agora, meus irmãos, outro ponto é que é preciso desenvolver um conteúdo de oração. Uma vez tenha concebido convicção e certeza de que recebeu o que pediu e visualizou de acordo com o princípio da visualização, é tempo de mudar o seu estilo de oração. Você não pode continuar dizendo: Senhor, concede meu desejo, responde a minha oração, quando o Senhor já respondeu, pois essa seria uma oração de dúvida e não de fé. Depois de pedir algo a Deus em oração, devemos confessar: Deus, obrigado por me curar. Obrigado pela cura completa. Eu compreendo que os sintomas podem continuar, mas a cura já está feita. Enquanto o Espírito Santo nos dá convicção de que estamos curados, enquanto estaremos dizendo: Senhor, cura-me, o Senhor vai dizer: ei, já curei você. Nossa oração pode se transformar em uma confissão de incredulidade. Há ocasiões em que, quando oramos para a salvação de nossos filhos, Deus nos dá a convicção de que foram salvos. Ainda assim, os filhos não assistem aos cultos e estão ocupados com afazeres. E isso nos deixa duvidosos, porque existe um abismo entre a convicção e a realidade. Nesse caso, você deve orar da seguinte forma: Deus, chama meu filho mais velho, pois ele foi salvo. Faz minha filha se arrepender, porque foi salva. Não permitas que o meu filho mais novo continue no mundo, pois o Senhor já o salvou. Essa é uma oração de fé. O mesmo acontece em outras áreas da vida. Por exemplo, se você se encontra orando por trabalho e Deus lhe dá convicção, não deve orar: Senhor, dá-me trabalho, porque o Senhor o repreenderá dizendo: ouça, eu já lhe concedi o trabalho. Você deveria orar dessa maneira: Deus, obrigado pelo meu novo trabalho. Já que o Senhor já proveu para mim, permita que eu conheça logo. Quando você crê nas coisas que não são como se já fosse, também é necessário que você confesse essas coisas que não são como se já fosse. A oração do princípio da visualização não deve ser acompanhada de vãs repetições, mas de convicção na palavra de Deus. Deus te abençoe mais uma vez. Que palavra poderosa. Você pode se inscrever aqui nesse canal, clicar no sininho de notificações e compartilhar isso nas redes sociais, para que também pessoas sejam abençoadas. Shalom, shalom, amados, que é o apóstolo Ronaldo Comando Águia, tudo bem com você? Com vocês? Nós vamos ter o Yom Kippur aqui na base, né? O pessoal pedindo muito para subir um monte também. O Yom Kippur vai acontecer no dia 24 de setembro, tá? No ano de 2023. No dia 24, às 18 horas, que é o pôr do sol, 18h30 mais ou menos. Até o dia 25, ao pôr do sol, mais ou menos às 18h30. Tá? Então isso aí será num domingo e numa segunda. Mas o pessoal está pedindo muito para chegar aqui na sexta, para subir um monte no sábado, para ter ministração sábado à noite com Davi Maia e banda. Tá? Domingo também, Davi Maia e banda. Tá? Então nós tivemos que alterar as inscrições para sexta. O pessoal chegar na sexta, então tem um jantar na sexta. Aí no sábado, tá? A gente sobe um monte. Sábado à noite, ministrações e tal, à tarde para descanso, né? Que é muito pesado subida no monte. Tá? A última vez agora nós subimos em 83 pessoas. Foi fabuloso, tá? Então, é sexta, sábado, domingo e segunda, tá? Não chegue na quinta, porque a gente não pode receber pessoas na quinta-feira, tá? Sexta-feira a gente já pode. Então, começa o mistério sexta-feira à noite com o jantar, tá bem? E aí vai até segunda, tá? No jantar, que é às 19 horas, tá bem? Tem inscrição no www.comandoaguia.com.br e também no nosso zap, 44-99928-3030. Deus te abençoe, lugares limitados, para quem não quiser ficar na base vai ter que ir para hotéis, tá bem? Mas são inscrições limitadas. Deus abençoe.